Quem cria a expectativa de que o outro não vai mais errar com a gente somos nós. Nós somos seres que esperamos que o outro ser humano não vai mais errar com a gente, mas Deus, ele não espera isso de nós. A única coisa que Deus espera é que todos nós cheguemos ao arrependimento. Talvez você esteja assistindo esse vídeo com um peso muito grande no peito. Você já errou tanto, já passou por tantas situações que você foi tão distante de Deus, foi para tão longe dele, que você não se sente mais digno. Não se sente digno muitas vezes nem de orar. E às vezes passa pela sua cabeça, será que depois de tudo que eu fiz, Deus ainda me aceita de volta? Se esse pensamento já passou pela sua cabeça, esse vídeo aqui é para você. Hoje eu quero te lembrar da história do filho pródigo, mas não como uma parábola distante, e sim como um retrato da graça de Deus pelas nossas vidas, de quem já se perdeu de verdade igual eu e igual você. Talvez você já tenha até ouvido muito essa história, ou talvez você nunca tenha ouvido, mas Jesus contou essa história certa vez. Ele disse que um homem rico tinha 2 filhos, e um desses filhos decidiu pedir a herança adiantada para ele. O que na época era um insulto, porque a herança é algo para o filho que perde o pai. No caso desse filho, ele pediu a herança com o pai ainda em vida. Então o pai dá a parte da herança para ele, e ele vai viver a vida dele como ele bem quis. Então ele foi pro mundo beber, né, se divertir com mulheres, se divertir gastando, e ele acabou com todo o dinheiro dele. Então, quando ele acabou com tudo, os amigos que estavam perto dele, as mulheres, todo mundo se distanciou. E ele se viu sozinho. Como ele saiu da casa do pai, ele não tinha mais casa, não tinha moradia, não tinha nada. Então, chegou a fome, e ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Só que ele se lembrou que lá na casa do pai dele, que era um homem de posses, até os servos do pai, eles tinham uma boa comida, tinha pelo menos um lugar para dormir. Então ele pensou assim, eu vou voltar para casa do meu pai, não como filho, mas eu vou voltar, porque se ele tiver um lugarzinho para mim, assim como ele tem para os servos, eu vou me contentar em dormir, em apenas ter um lugar para dormir e ter comida. E foi isso que ele fez. Mas a parte linda dessa história é que o pai nem esperou ele chegar. Quando o pai viu de longe que era o filho dele que estava vindo, esse pai correu em direção a ele, abraçou, beijou e mandou os servos vir até ele, trazer roupas novas, colocou anéis, né, adornos, e mandou fazer um grande banquete, uma grande festa pelo retorno daquele filho. Então, o que a gente aprende com essa parábola? É que muitas das vezes a gente se afasta porque a gente quer ir para as coisas que nos dá prazer na carne. Porque, infelizmente, não adianta a gente ser hipócrita de falar que as coisas do mundo é ruim. Não é ruim, o pecado não é ruim. O pecado, muitas das vezes, ele é prazeroso para a nossa carne. Acontece que o pecado, ele traz consequências. E essas consequências, elas são desastrosas para nossa alma e para o nosso espírito, porque nos afasta da presença de Deus. Uma das partes mais difíceis que as pessoas têm dificuldade de entender é que nós somos corpo, alma e espírito. Então, muitas das vezes a gente vai fazer escolhas que vai fazer bem para nossa carne, para o nosso corpo, mas que não vai fazer bem para nossa alma e para o nosso espírito. O espírito é o ponto de conexão com Deus, é a nossa vida, é o nosso fôlego de vida. A nossa alma é a sede das emoções, pensamento, consciência, intelecto, personalidade, tudo isso está na alma. E o corpo nada mais é do que o meio de transporte que leva a alma e o espírito. Então, o pecado, ele é o que dá prazer para o corpo, mas que escraviza a nossa alma e afasta o nosso espírito da presença de Deus. E é isso que nos machuca, que nos fere. Então, se você está passando por essa situação, se você se afastou de Deus ao ponto de ir para muito longe dele, fazer muitas coisas que você sabe que não agrada a ele, e hoje você tem vergonha de voltar, entenda que Deus, ele é esse pai. Ele é esse pai do filho pródigo. Ele é esse pai que ele não espera que você não vá mais errar. Quem cria a expectativa de que o outro não vai mais errar com a gente somos nós. Nós somos seres que esperamos
que o outro ser humano não vai mais errar com a gente, mas Deus, ele não espera isso de nós. A única coisa que Deus espera é que todos nós cheguemos ao arrependimento. Ele não espera que a gente não vai mais errar, porque infelizmente o pecado ele está enraizado dentro de nós e não tem como a gente falar que a gente nunca mais vai pecar. Mas o que Deus espera é que a gente se arrependa e que a gente se volte para Ele. Então nunca pense que você errou demais ou que você se afastou demais e que você não é digno da presença de Jesus. Porque olha essa fala aqui sobre ser ou não ser digno. E por que não foi ver Jesus, Gaius? Porque eu não sou digno. Bom, eu também não era. Eu também não era. Vocês não sabem as coisas que eu já fiz. Foi exatamente o que eu disse. Eu sou estrangeiro. Um dos tipos que ele mais gosta. Uma pessoa que não é judia. Essas delimitações não importam pra ele. É parte do motivo pelo qual ele está com tantos problemas. Gaius, acredita que ele é de Deus? Quero conhecer-te. Eu acredito. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E eu já fui totalmente essa pessoa. Eu vivi no mundo mais de 10 anos, mais de uma década eu vivi no mundo. Eu conheci a palavra de Deus com 8 anos de idade, fiquei na igreja dos 8 aos 12, mas com 12 eu fui conhecer o mundo. Muito novinha, era apenas uma criança, mas eu já fui desviando, né, o meu olhar para coisas que edificavam a carne. E eu me afastei a tal ponto, a chegar ao ponto assim de falar, Deus não vai me aceitar mais. Porque como ele vai aceitar uma pessoa que chegou tão longe, uma pessoa que só quer saber de balada, que só quer saber de bebida? Pra vocês terem uma ideia, essa daqui sou eu. Olha essa pessoa. Essa daqui sou eu quando eu estava perdida no mundo. E Deus, ele me restaurou, ele me resgatou. Muitas pessoas achavam que não tinha mais jeito pra mim. Muitas pessoas. Tanto que quando eu engravidei da minha filha, algumas pessoas falavam assim pra mim, Nath, só cuida da sua filha. Sabe? As pessoas achavam que eu não seria uma boa mãe, pra vocês terem uma ideia. E quando a minha filha nasceu, que eu senti aquele amor, eu comecei a dar mais valor pra Cristo. Eu falei, caramba, então esse é o amor que Deus tem por mim, que é um amor de pai. Então aquele amor que eu senti pela minha filha, eu falei, nossa, é esse amor que Deus tem por mim. Então Deus, ele preencheu a minha vida com um amor sobrenatural que me fez começar a sentir vontade de conhecer mais Ele, de buscar mais a presença dEle. E foi isso que aos poucos foi me limpando. Mas no começo eu me sentia uma pessoa suja, sabe? Eu tinha nojo de mim. Eu falava, gente, eu não sou digna. Tanto que até hoje, após 3 anos e meio de batismo, eu ainda luto contra essa história de ser digna comigo mesma, porque muitas das vezes quando eu vou conversar com a minha pastora lá na igreja, e ela fala, sobe aqui em cima no púlpito, eu falo, desce aqui embaixo. Eu tenho essa dificuldade de subir lá em cima, porque eu não me sinto digna, mesmo que embora hoje eu tenha uma vida com Deus, e mesmo assim eu ainda sinto esse sentimento de ser muito pequena. Mas o que a gente precisa entender, eu e você, é que nós somos filhos. Nós não somos servos. Através do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos e co-herdeiro com Cristo, gente. Então, não se sinta dessa maneira, não deixa o diabo te enganar dessa maneira. Se tem uma coisa que o diabo quer roubar de você, não é a sua vida que ele quer roubar de você, porque ele não pode tocar na sua vida, ele não tem permissão para tocar na sua vida. O que ele quer roubar de você é a sua esperança, porque se ele roubar a sua esperança, você não vai ter mais esperança em Cristo, esperança de perdão, esperança de renovo, de uma nova vida. Então não permita que o diabo roube a sua esperança. Deus jamais desiste dos seus filhos, porque foi pela sua vida que ele entregou o seu único filho. A palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, não para que você pereça, não para que você morra, mas para que você tenha vida eterna. Foi para isso que ele entregou o seu único filho, por amor a você. Então, entenda que Deus, ele não desiste de você,
Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que transforma e Ele te espera de braços abertos, que você se arrependa, que você se renda aos pés dEle e que você fale: Senhor Jesus, eu estou aqui diante da Tua presença, Senhor Jesus, me ajuda, me liberta. O Senhor sabe tudo que eu estou fazendo de errado, mas eu quero mudar, eu quero uma mudança genuína. Não é fácil, gente, não é fácil. Muitas das vezes você vai continuar caindo. Se você é uma pessoa que tem vícios, por exemplo, em drogas, você não vai da noite pro dia. Claro que pode acontecer um milagre, assim como aconteceu comigo. A minha libertação foi um milagre, mas nem sempre vai ser assim, vai ser um processo. Você vai ter que continuar orando, vai ter que continuar buscando, mas Deus vai te libertar. Então, se essa palavra tocou no seu coração, se você sentiu que essa palavra é para você e que Deus está te chamando de volta para os caminhos dele, ora, fala com Deus nesse momento. Fala do seu jeito, não precisa falar bonito, você não precisa de palavras bonitas, você não precisa de performance. Deus, ele só quer um coração quebrantado, um coração genuíno, um coração puro. Se você não conseguir falar nada, apenas chore, porque as suas lágrimas para Deus já é uma resposta. Eu te convido para fazer uma oração. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na sua presença, Senhor, porque eu me afastei, Senhor. Eu me afastei dos seus caminhos, do caminho da verdade. Embora eu sempre soubesse da verdade, embora eu conheça a tua palavra, a minha carne falou mais alto e eu me afastei. Eu decidi escolher o pecado. Eu estava na sua casa, Senhor, mas eu me inclinei para a carne e eu decidi em busca daquilo que agradava a minha carne. Mas nesse dia, Senhor, eu entendi que não há outro caminho além dos seus caminhos. Eu entendi, Senhor, que não tem como eu ser feliz no mundo e não há nada debaixo do sol que possa preencher esse vazio, esse buraco enorme que tem dentro da minha alma. E a única coisa que pode preencher esse buraco existencial é a sua presença, Senhor. Por isso eu te peço, me aceita de volta. Me perdoa, Pai. Me lava. Purifica, tira toda a sujeira, toda a máscara, tudo aquilo, Senhor, que não agrada a tua presença, Pai. Me aceita de volta, porque eu sou filho e hoje eu estou voltando para casa. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai, e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer na minha vida através dessa oração. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou no seu coração, comenta aqui embaixo: eu estou voltando para casa. Que o Senhor Jesus possa fazer parte da sua vida e fazer morada no seu coração a partir de agora. Não deixe de deixar o seu like nesse vídeo, pois o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Compartilha também com alguma pessoa, com algum amigo, para que ele saiba que ainda existe um lugar para ele na mesa. Jesus te ama e eu estou por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!